Olá, boa noite a todos vocês que me escutam. Em qualquer que seja o dia da semana, nós estamos gravando aqui esse podcast numa noite gelada e cinzenta e depressiva de domingo, como tudo que envolve o cotidiano do Liverpool nas últimas semanas. Voltamos para a sua quarta ou quinta edição, eu já nem lembro mais do podcast. Estamos gravando após duas derrotas seguidas na Premier League, uma vitória no meio de semana de Champions League e um climinha gostoso de apocalipse chegando ao Liverpool. A crise não só chegou dessa vez, como se instalou, mudou, puxou sua mudança, já foi se hospedando, pedindo quarto principal, e hoje ela não é mais uma suspeita em Liverpool, ela é uma realidade. Então, meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor de História, mestrando pela Universidade Federal do Paraná, e estou aqui mais uma vez para capitanear esse podcast que começou com uma grande ideia e aos poucos vai tendo seu clima derradeiro de final de festa. Ao meu lado direito aqui, o maior entusiasta da demissão, João Marcos. Olá a todos, apenas dia ou apenas tarde ou apenas noite, que de bom no momento do Liverpool não tem nada. Se a gente tentou buscar um pouquinho de otimismo no último programa, foi tudo por água abaixo. Sem resultado não tem otimismo, não tem como. E vamos tentar desvendar um pouco do qual o problema que está acontecendo com o Liverpool, mas as soluções não vêm da gente, né? Aí vem dos caras lá, o nosso papel é só reclamar. Do outro lado dessa bancada, o homem que sempre esteve certo com o seu otimismo à la Diego Guedes, Vitor Ismanhoto. Boa noite a todos. Infelizmente, a gente tem que falar as verdades duras. E do jeito que tá, não vai dar para continuar por muito tempo. Vou deixar para elaborar mais a respeito disso a seguir. Então, já começamos aqui pelo começo das coisas, né? Desde que gravamos o podcast na Parada Internacional, e aí nós gravamos após aquela derrota patética contra o Chelsea. A sensação que dava é só uma fase ruim, talvez as coisas vão passar, com o tempo o time vai se acertar e voltaremos a jogar bola, o que foi tudo mentira, né? Mentimos para vocês. O Liverpool hoje é aquela simbiose de que time ruim quanto mais treina, pior fica. Nos últimos dois jogos de Premier League, uma derrota patética para o Manchester United em casa, onde o time abusou das chances perdidas, mas mesmo assim não mereceu a vitória em momento nenhum. Uma partida muito boa no meio da semana pela Champions League contra o Frankfurt, que pode ser desconsiderado porque é um time alemão, e os times alemães são desconsiderados nesse grande espectro de coisas. E depois uma derrota, aí realmente assim afundou o barco, já não tem mais alegria, contra o Brentford, que para mim até agora foi o pior jogo do ano. Todos os outros foram ruins, mas o Brentford em si foi espetacularmente ruim. E aí, para começar esse podcast de hoje, eu queria começar com a palavra do Vitor sobre o que tem dado errado. Na verdade, assim, né? É mais fácil falar o que tem dado certo, né? Que vai ser nada, né? Mas o que tem dado errado? Qual é a sua perspectiva sobre esses últimos dias e essas últimas partidas? Cara, na minha opinião, chegou um momento assim que é até difícil dizer o que não tá dando errado. Parece que quem ficou da temporada passada segue, aliás, perdeu, né? Tudo que fez de bom na temporada passada. O exemplo claro disso é o McAllister, que eu acho que é o pivô de toda a merda que aconteceu com os jogadores que fizeram boas temporadas no passado. Daí tá o Salah também nesse grupo. Eu acho que o Salah merece um capítulo à parte nessa brincadeira. E, por outro lado, quem chegou também não tá conseguindo desempenhar, né? Tirando o Ekitike, que teve um bom começo de temporada, todo o resto até agora não mostrou a que veio. Isaac, a maior contradição da história do clube, que agora está machucado, inclusive, mas que quando estava no campo pouco fazia. O Wirtz agora tem mostrado alguma melhora, mas a verdade é que parece que a coletividade do time não está dando sequer o espaço para que ele melhore de fato, para que ele apresente o futebol dele, que realmente o fez o melhor jogador da Bundesliga.
ele não vai conseguir desempenhar aqui. E eu acho que não é mais aquela questão de, pô, é outra liga, ele não tá acostumado com a velocidade, né? Que se falou por um momento. Eu até acho que isso possa ter sido verdade, mas até agora, primeiro, já deu tempo dele se adaptar à velocidade, né, pelo menos um pouco, né, para demonstrar um pouco de futebol, mas o time não jogar nada também não facilita dele começar a demonstrar o que ele pode trazer para o Liverpool. Então, me parece que não está dando certo quem ficou, não está dando certo quem veio, e aí a mistura dos dois fica isso que a gente tem visto nos últimos jogos. Né? Durante o meio da semana, quando a gente ganhou do Frankfurt, eu, sinceramente, não tinha nenhuma dúvida que ia acabar exatamente do jeito que a gente está vendo agora. Né? Que é, bom, goleamos no meio da semana, legal, agora vai engrenar. Não, o time do Frankfurt, na verdade, se colocasse 4 cones ali na linha de zaga, ia ser exatamente a mesma coisa que o Liverpool enfrentou. Caminhava para dentro da área e conseguia fazer os gols com uma facilidade tremenda. Poderia ter feito mais gols do que fez. Não foi um bom teste, né? E mesmo assim, o time não mostrava um entrosamento, um estilo de jogo, uma ideia. Eu acho que falta ideias para esse Liverpool, e esse é o catalisador dos problemas, apesar dessa questão dos jogadores. Eu acho que falta ideias. O que a gente tem visto é um Liverpool que joga exatamente do mesmo jeito, desde que começou a temporada. Ganhou os primeiros jogos na sorte, com um golzinho no final, na empurrança, e aí quando acabou a sorte, virou essa merda, porque é o mesmo jogo sempre, aí ele troca de passes ali na intermediária do campo, volta lá no Van Dijk, alguém vira o jogo para alguém que tá aberto na direita ou na esquerda, se é o Gakpo, ele corta pro meio e chuta em cima de alguém ou para fora, se é na direita, só lá perde a bola. Então basicamente é isso que eu tenho assistido do Liverpool nos últimos 4 jogos que ele perdeu em seguida, né? E quanto tempo faz que a gente não viu o Liverpool perder 4 jogos seguidos? Faz muito tempo. E só essa estatística já demonstra o tamanho do buraco no qual o time do Liverpool está enfiado. O Liverpool agora está a 4 jogos, como eu falei, com derrotas seguidas, sem contar o Frankfurt na Champions League, né? Isso contando a Liga. E pela frente tem Crystal Palace, Aston Villa, que acabou de ganhar do City, Real Madrid e Manchester City no outro final de semana. Nas próximas 2 semanas é isso. Sentado em cima de 4 derrotas seguidas, jogando a bolinha que tá jogando, sem muito tempo para treinar entre esses jogos, quantos pontos realmente o Liverpool vai fazer nos próximos 4? E se não fizer nenhum, o que não é impossível, daqui a 4 jogos, como é que a gente vai estar conversando? É para mandar o Arslot embora já ou ainda não? Ainda vamos contemporizar, veja bem, o time tem que dar tempo. Eu não quero ser aquela pessoa extremista que vai falar para demitir já. Mas, assim, eu não consigo ver a luz no fim do túnel daqui a 2 semanas. E daqui a 2 semanas eu acho que vai estar no momento de falar um pouco mais sério nessa possibilidade. Aí a gente pode, evidentemente, discutir, vai vir quem? Será? Ele trouxe a Liga no ano passado e tal. Tudo entendo e acho que vale a discussão, mas a questão é que já vale a discussão. Não dá para descartar essa possibilidade como, não, essa é coisa de gente apressada. Enfim, não acho que já estejamos mais nesse ponto. Então, basicamente, é a minha análise em geral do que tem acontecido, infelizmente. Ontem assisti o jogo do Brentford. Quando o Liverpool tomou o primeiro gol, primeiro tempo, e logo no começo, nem me assustei, nem fiquei puto. Falei, cara, previsível. É isso que sempre acontece. O Kerkez perdido no segundo pau e o Liverpool tomando gol de bola de latereio. E tem acontecido e o Liverpool não consegue melhorar. Então, bom, é isso. Estou desanimado e não sei exatamente qual é a medida que tem que ser tomada, mas alguma medida claramente tem. Cara, é genuinamente impressionante como o clima mudou, né, cara? Eu acho que foi depois do jogo contra o Atlético de Madrid. Eu tinha falado alguma coisa assim no Twitter sobre. ah, Cara, era impressionante como o Liverpool te mantinha ligado no jogo até o último minuto, porque eventualmente tu tinha certeza que os caras iam achar uma forma de ganhar o jogo. E não faz nem 2 meses disso, e agora é justamente o contrário, assim, cara. Ontem, no momento que eu vi o primeiro lateral sendo jogado na área, eu sabia que a gente ia tomar um gol dessa merda, porque, cara, é o tipo de gol que times ruins tomam. A grande verdade é essa, assim, cara. Pô, se tu, com todo respeito, assim, mas se você é técnico de um time e da Premier League toma um gol de escanteio sendo jogado na área, pô, meu amigo, tu não merece o emprego que tem. Porque é o fundamento mais básico do futebol. Cara, tu não é o treinador do Criciúma jogando contra o Palmeiras do Cuca para tomar um gol de lateral na área.
Pô, teve esse gol, o gol no final do primeiro tempo é a bizarrice aliás, antes do final do primeiro tempo é o gol da bizarrice que é. O time de novo se defendendo mal, todo aberto. Cara, aquela bola enfiada, o Konaté parece que volta pra marcar com o freio de mão puxado. Acha o gol do Kerkez no final do primeiro tempo, que é um gol que o Liverpool não merecia ter achado. E aí é a grande maldade do mundo, né? Porque o Liverpool acha um gol que não merecia ter achado, vai pro intervalo com um clima diferente, porque, porra, achou um gol que não merecia, talvez agora a galera se esperte, e volta pior pro segundo tempo, cara. Pô, foram 15 minutos de intervalo, cara, ontem foi tudo errado, assim, porque foram 15 minutos de intervalo, o time volta andando em campo, parece que, assim, ó, não houve intervalo, parece que os caras saíram do campo, sei lá, foram dar uma volta no estádio, né? Voltam pro segundo tempo, desligado, jogando porra nenhuma. O Van Dijk comete aquele pênalti que é um pênalti imbecil. E aí, de novo, eu não vou nem entrar no mérito se foi pênalti ou se não foi pênalti, porque eu nem achei que foi pênalti, mas, de novo, times ruins acontecem coisas ruins. E aquele pênalti é o pênalti que acontece com o time merda. O teu time é uma bosta, o teu zagueiro, o teu capitão comete um pênalti daquele. E aí comete aquele pênalti, toma o gol, e aí depois que o jogo está perdido, o slot muda do time. Caralho, o jogo de ontem, assim, é a simbiose de tudo ruim, assim, ó. De tudo que pode ser ruim, assim, ó. Cara, até as coisas certas foram ruins, assim, ó. E aí ontem eu comecei a perceber algumas coisas, assim, observando o jogo, que, primeiro de tudo, por que que o Chiesa é o nosso melhor atacante na temporada? Porque ele é o cara que não joga em posição nenhuma. Cara, o Chiesa é o cara que tu coloca em campo e fala assim, meu amigo, vai lá e tenta achar um gol. É, e é isso o time do Slot hoje, cara. Pô, eu reclamei no Twitter que o quanto mais a gente precisava perder ao ponto de dar chances pro Ingo Moura. Pois lá, o Slot colocou o Ingo Moura faltando 30 minutos. E aí, de novo, assim, um grande parênteses, né? Poderia ter colocado contra o Frankfurt quando tava vencendo por 5 gols de diferença, mas não. Colocou o Ingo Moura num jogo perdido contra o Brentford fora de casa. E aí coloca o Ingo Moura faltando 30 minutos e o time não coloca o menino no mano a mano uma única vez em 30 minutos. Cara, por que tu coloca um ponta de velocidade se você não tem intenção de acionar esse ponta de velocidade? E aí todo o resto é muito trágico, assim, ó. Todo o resto. Primeiro começa com o pivote duplo ali do Szoboszlai e Jones que não dá certo, daí ele não consegue se controlar e puxa o Szoboszlai pra direita. O McAllister entra e de novo, não entra, né? O McAllister estava em campo, supostamente estava em campo. Mas o meio campo não joga, a defesa toda mal organizada, os laterais totalmente perdidos no pagode, os atacantes ninguém sabe o que fazem. Então, ontem eu acho que de todos os jogos, assim, ontem foi o pior. E o placar acaba sendo até enganoso, cara. Porque tu olha ali um 3-2 e pensa, pô, pelo menos o Liverpool arranjou 2 gols e tal. Dá a sensação de que pelo menos tentou, mas não tentou em momento nenhum, assim. Cara, eu sinto que, pô, o mínimo que você espera de um time que vai sair derrotado é que esse time tente atacar, tente criar, tente achar maneiras de encontrar o gol, seja chutando de longe e tal. E o Liverpool ficou jogando bola na área para absolutamente ninguém por 40 minutos no segundo tempo e vendo o Brentford dominar o jogo. Eu acho que o juiz deu 7 minutos de acréscimo e nos 7 minutos de acréscimo, depois do gol do Salah, o Liverpool não tentou um ataque, assim, porque realmente era um time apático, um time que você não precisava assistir o jogo todo para saber o resultado. Acho que com 5 minutos de jogo você sabia que o Liverpool ia ser derrotado. Então era justamente o contrário do que era 2 meses atrás. Enfim, pano pra manga pra falar aqui. A primeira coisa que agora eu queria passar pro João e perguntar é o seguinte: o Liverpool, acho que a palavra que melhor define essa temporada até aqui então é decepção, né? E quando a gente vai falar de decepção, dá pra puxar uma porrada de nomes, assim. Eu queria saber de você, João, categoricamente, qual é a maior decepção da temporada até agora? Bom, antes de chegar nesse ponto, só queria complementar um pensamento que eu tive sobre o que o Vitor falou, né? O que vem dando errado no Liverpool.
Eu acho que uma coisa que vem me chamando a atenção é que o time muda com as substituições do slot. Ele não costumava fazer muitas substituições, mas ele vem tentando achar alguma coisa ali. Mas é a mudança pela mudança, não é uma mudança com propósito. E o maior ponto que eu acho aqui são as entradas do Curtis Jones no time titular. Ele sabe que precisa mudar alguma coisa no meio, ele não sabe o quê. E o Curtis Jones entra e ele se destaca um pouco. O time começa a se movimentar um pouco. Mas no momento que você tem o Curtis Jones sendo um dos destaques do seu meio campo, quer dizer que tem muita coisa dando errado no seu time. A gente viu anos e anos Curtis Jones entrando e fazendo nada. Só sendo uma adição negativa no time. Então, assim, eu acho que o que tem dado errado é ver que os pontos positivos já são pequenos demais para a gente destacar. Agora, qual a maior decepção desse ano? São inúmeros nomes que podem ser citados. Eu vou começar falando aqui apenas do maior para mim, que não era o que eu esperava. Porque em todos esses anos de Liverpool, uma coisa foi sempre constante. Sempre foi o Salah. Independente do que você achasse do estilo de jogo dele prender a bola, dele ser fominha, o Salah decidia. Ele dava passes, dava assistência, dribles objetivos. Totalmente o contrário do que ele vem apresentando essa temporada. E sem querer ser aquele torcedor ingrato, que hoje em dia você coloca um comentário negativo sobre o Salah, que está jogando muito mal e ganhando muito bem para isso, você já é um ingrato que não merecia nenhum dos gols que ele fez. Concordo com qualquer pessoa que tenha a mínima noção que o Salah é o maior ídolo dessa geração do Liverpool, depois do Gerrard. Mas não dá. Ele tem um grande problema, que o Salah, por essa idolatria também, pelo peso que ele tem no Liverpool, e também por ele ser, pelo tipo de jogo que ele vem desempenhando, é que quando ele tá mal, o ataque inteiro fica afundado. Por quê? Ele não sai de campo. Óbvio, ele tem uma boa forma física para aguentar jogar o jogo todo, mas isso não tá se traduzindo em ele começar a jogar melhor. Então, a gente tem uma ponta totalmente inefetiva que não vai sair, além do fato de não ter um reserva pronto para entrar. Esse talvez acho que é um ponto que o Liverpool precisa pensar já na próxima janela, no futuro, porque o Salah, tudo indica que está sendo o final de carreira dele no Liverpool aqui. Creio que ele deve ter bola para jogar bem em outras ligas menos competitivas, na Arábia, uma MLS talvez, mas tá sendo deprimente de ver. E o Salah sempre vai ter a adoração da torcida do Liverpool, mas para mim, a maior decepção é essa, porque o Isaac chegou agora e tá se movimentando mal. Mal é apelido, ele não se movimenta praticamente, ele não participa do jogo. Se você lembra de um lance do Isaac, é que depois de 30 minutos uma bola sobrou para ele e ele não definiu, que era o que a gente esperaria. O Ekitike vem jogando bem. O Wirtz, com todo o entusiasmo que eu tenho dele, todo o potencial que eu vejo em lances individuais dele, não está se traduzindo em fazer o Liverpool criar chances efetivas. Por isso que o Liverpool vem jogando mal. O Liverpool não vem perdendo por acasos. E desanima. Vou até deixar um relato aqui. Nesse último jogo, eu não vi o último gol do Salah. Eu, infelizmente, não perdi total vontade de ver o jogo, faltando uns 5 minutos para acabar. Eu falei, não vai virar. Esse time que, de 2 meses atrás, que virava jogos, é apático hoje em dia. E isso começa desde o começo do jogo. Então, para mim, tem muitos nomes a ser falados, mas quem destaca mesmo a fase ruim do Liverpool é o Salah, que tá perdendo gol e perdendo bola. E um atacante de ponta dele fazer isso acaba com o time. Vitor, repito para você a mesma pergunta. Entre todas as coisas negativas e todas as coisas decepcionantes que aconteceram nessa temporada até então, qual é a mais decepcionante? Cara, eu vou utilizar essa pergunta bem aberta para responder de uma forma aberta também. Claro, o Salah, muito decepcionante. O Virtus, o Isaac, decepcionantes. Konaté, o Kerkes mesmo. Cara, olha, o Kerkes jogando ontem contra o Brentford. Deu vontade de falar, porra, manda de volta pro Bournemouth, deixa jogar lá, deixa quieto, o dinheiro foi pago, mas manda o cara de volta, pelo amor de Deus, é um bag, um animal, mas enfim, é claro que isso é de cabeça quente, né? Lógico que ele foi muito bem na temporada passada. Futebol ele tem, só não tá sabendo apresentar até o momento. Mas o que eu queria salientar, né, para responder a tua pergunta, o que mais me deixa decepcionado é a falta
de ideias do time. É a falta de formas de responder aos problemas que vem se apresentando. O jogar da mesma forma durante todos os jogos, não importa quem enfrenta, joga da mesma forma. E isso me decepciona muito, isso me irrita, porque o time da temporada passada, ele era um bom time, verdade. Mas tinha várias limitações, né? O centroavante era o Darwin Núñez. Quem viveu sabe. Então, muitas limitações e mesmo assim o time na primeira parte da temporada fez uma ótima temporada. Temporada boa bastante para levar o título mesmo que a segunda metade tenha sido sofrível. Mas agora, depois de uma janela que nos animou de verdade, né? O Liverpool fazendo uma janela como nunca fez antes, gastando $500 milhão de libras, não consegue fazer esse time render, e mais do que isso, bota esse time para jogar da mesma forma que vem dando errado todo jogo, e a gente ficar sentado aqui durante 1h30 assistindo os caras jogarem da mesma forma, tomarem os mesmos gols e não apresentarem nenhuma ideia nova, e aí no meio, aí acontece, aos 60 minutos o Arnes tira 3, bota 3, enche o time de atacante, volta o Szoboszlai de lateral, e a gente já sabe que vai ser isso pro resto do jogo. Aí no lá aos 90 tem uma abafa, que não gera nada, porque a sorte foi toda gasta nos primeiros jogos, e acaba com o Liverpool perdendo, né? Isso já roteiro já tá batido. Todos os times sabem que o Arne Slot vai fazer isso no segundo tempo e ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Ele até demonstrou uma modificação tática contra o Frankfurt ali no começo, jogando com 2 atacantes, mas agora esqueceu e voltou pro que estava jogando antes, né? Tem que estar jogando o Curtis Jones no meio campo, gente, porque o McAllister não joga, não consegue jogar nada de bola, tem que jogar o Curtis Jones. Né? E o Curtis Jones é um bom jogador para compor elenco, mas no máximo um bom jogador para compor elenco e nada mais. Então, assim, eu acho que, sei lá, não consigo encontrar nenhuma outra resposta para essa fase do Liverpool que difira do ter que achar uma outra forma de jogar, uma outra ideia, né? Os jogadores são bons, a gente sabe que eles são bons, a gente vê o Vitz perdendo gol na cara, ou o Salah não conseguindo completar uma jogada, a gente sabe que esses caras têm habilidade, né? Eles funcionam e são muito bons jogadores. Esse time, se colocar esse time para jogar, ele pode ser um dos melhores times do mundo, a gente sabe dessa capacidade. Por que não tá sendo, entende? E aí eu confesso que, além do panorama que eu já tenho dado, me faltam um pouco palavras. Eu, no sábado mesmo, fiquei pensando, cara, eu não sei nem mais o que dizer. É sempre a mesma merda que eu tô assistindo. E não muda, né? Então, pra mim, é isso. O que mais me decepciona é essa falta de ideias. Completa falta de ideias. Esse nada em campo que eu Liverpool há tempo já. Cara, e aí, eu acho que o meu take aí de qual é a maior decepção da temporada vai acabar sendo muito, muito parecido com o seu. Mas assim, antes de necessariamente de falar do slot, eu queria falar também que, porra, a decepção vai muito além dele, assim, sabe? Claro que ele é o chefe no comando, ele é o responsável pelo time, ele é o cara que recebeu 500 milhões de libras para investir no time. Então ele é o cara que tem que responder por isso, mas ao mesmo tempo que o Slot é até agora a grande decepção da temporada, pô, não tem como aliviar de uma galera aí, né? Porque, assim, vamos pegar só dos que chegaram jogadores novos, né? Que são jogadores que ainda tem tempo para se adaptar e mesmo a gente falando aqui como se fosse final do mundo, cara, a gente acabou de chegar aí na 10ª rodada da Premier League, tá tudo muito cedo ainda para se definir, apesar de que as coisas já parecem meio encaminhadas, né? Mas assim, vamos pegar dessas novas contratações, assim, nenhuma delas jogou tirando o Ekitike, né? Porque o Kerkez, cara, o Kerkez nesse último jogo ele conseguiu me irritar tanto de um jeito, assim, que eu acho que eu vou desde os idos de Alberto Moreno, nenhum lateral esquerdo conseguia me tirar tanto do sério, assim, cara. Todas as tomadas de decisão dele estavam erradas, todo momento ele deixava o cara que ele tinha que marcar livre, ofensivamente nulo. Então, assim, começamos por aí, né? O Frimpong, o pouco que jogou, nada produziu e tá lesionado de novo. Então, não tem nem como falar do cara, né?
O Wirtz, cara, o Wirtz, a gente pisa um pouco em ovos pra falar dele, porque ele demonstra momentos aonde ele parece ser o jogador que a gente comprou. Mas o que me irrita é a inconstância dele, cara. Isso aí não é culpa do slot. O slot escala ele muitas vezes errado e ele deveria estar numa área do campo onde ele produz mais, sim. Mas não é culpa do treinador se o cara não consegue acertar um passe de 2 metros, cara. Não é culpa do treinador se ele segura a bola demais e é desarmado. Esse tipo de coisa, pô, tu pode orientar o cara, mas você não tá lá dentro do campo pra fazer por ele. Então eu acho que mesmo o Wirtz, num dos momentos que demonstrou os lampejos do jogador que ele pode ser, a inconstância dele me irrita muito. E também irrita o slot. Tanto é que ele vive volta e meia sendo reserva mesmo com ninguém jogando nada. E o Isaac até agora não estreou pelo Liverpool. Essa é a grande verdade, cara. O Isaac até agora não jogou, cara. E, pô, o jogo contra o United, aquela bola que ele recebe cara a cara com o goleiro, ele poderia ter ganhado o jogo. Se ele empata ali, o Liverpool teria virado o jogo. E, cara, foi uma ótima defesa do goleiro, mas você paga 130 milhões de libras no atacante pra ele fazer a porra daquele gol. Então, pode ter mérito do goleiro? Pode ter mérito do goleiro, mas esse é o tipo de jogada que ele precisa decidir. E até agora ele tá totalmente sem ritmo, totalmente desentrosado com o resto do ataque. O pouco que ele jogou, ele não conseguiu produzir o que ele precisa produzir. Então, dessas novas contratações, até agora ninguém jogou nada. E o pior, fez o Liverpool pior do que era na temporada passada. E aí, ao mesmo tempo, dentro do time em si, que é os remanescentes do título do ano passado, cara, dá pra contar nos dedos os que não pioraram, né? Se é que tem alguém que não piorou. Porque dá pra fazer um caso aí que o Gravenberch e o Van Dijk vem jogando bem, mas também é querer dar uma forçadinha de barra e aliviar pra alguém, quando não é exatamente essa a verdade. Mas assim, o problema não é só a piora, né? Tudo bem, se tu jogou no time que tava sendo campeão, tava ganhando tudo, e no outro ano, se tu tá jogando no time que tá perdendo todos, você vai piorar. Mas do nível que o Konaté, do nível que o McAllister, do nível que o Salah pioraram, não tem como não, cara. Porque assim, cara, o Konaté, eu genuinamente não sei dizer, assim. Me faltam palavras pra expressar o quão frustrante é ver ele jogar. Eu não acho que seja tá com a cabeça no Real Madrid ou tá com a cabeça fora do clube, não. Eu acho que ele, cara, alguma coisa aconteceu com ele, cara. Ele tá desligado mesmo, assim, ó. O segundo gol do Brentford, ele dá a condição pro cara. O cara vem de trás do meio campo, ele tá disputando a bola com o cara. E depois ele vem com tanto medo de fazer a falta e ser expulso que ele simplesmente abandona a jogada, cara. E aí também das contratações, esqueci de falar do goleiro, né? Do Mamardashvili. Que faça jus. É um problema, mas é o menor dos menores dos problemas. O segundo gol do Brentford, ele não pode tomar um gol daquele jeito, cara. Tu não pode, teu atacante não pode sair cara a cara com o goleiro e o goleiro escolher o canto. Isso aí é escola Mignolet de goleiro. Um goleiro de elite não pode tomar um gol daquela forma. Mas aí, de novo, não vou nem entrar nisso porque tem tantos outros problemas maiores do que o nosso goleiro. E, cara, é um menino novo que tá substituindo o Alisson, então também não tem pra onde atirar. Mas nesse momento eu só quero descontar meu ódio em todos, então ele também vai acabar levando essa. O Konaté é patético, não só nesse jogo, mas como na temporada como um todo, assim. O Konaté está tão ruim que por algum tempo a gente fica se perguntando, será que o Joey Gomes não seria uma melhora? Cara, o Joey Gomes, que nunca foi uma melhora em momento nenhum. Esse é o nível de ruim do Konaté. O McAllister até agora não começou o ano, né? Na verdade, assim, o McAllister vem mal, já tem um tempo. E eu sinto que o McAllister é o mais preocupante de todos, cara. Eu acho que se eu tivesse que falar a minha decepção em campo, talvez seria o McAllister. Porque acontece, a temporada do Salah é horrorosa, tá? O Salah é parte direta do porquê que o Liverpool tá na merda que tá.
E o jogo contra o Frankfurt, que é o melhor jogo do Liverpool no ano, passa-se bastante pelo fato de que o Salah não estava em campo. E o Liverpool conseguiu tentar algo novo ali no esquema que era quase um 4-4-2 com o Ekitike e o Isaac no ataque. Mas o Salah, pelo menos, ele tenta alguma coisa. Pô, aquele corte que ele faz pra esquerda que tu sabe que ele vai isolar, é aquela trivela que ele tá tentando pra ninguém, é o drible onde ele recebe a bola e que tu sabe que ele vai perder a bola. É uma tentativa ruim. Mas ele, pelo menos, demonstra-se um pouco de estar irritado com o que tá acontecendo e querendo mudar. O McAllister parece que ele já entra em campo pensando em ir embora. Essa é a grande verdade, assim. O McAllister é aquele funcionário que tá trabalhando de aviso prévio, cara. Essa é a sensação dele, assim. Porque ele entra, cara, ele não ajuda defendendo, ele não ajuda armando, o passe dele, principalmente aquela transição de defesa pro ataque, que era o forte dele, não existe. Então eu acho que de todos em campo ele talvez seja o mais decepcionante, mas ao mesmo tempo não é só ele. E aí, só pra concluir, chego no final, né? Qual é a minha grande decepção da temporada? A resposta é muito fácil. Se tu compra a melhor jovem promessa do futebol mundial, um atacante que era um dos melhores atacantes da Premier League e integra o time que tinha acabado de ser campeão da Champions League e ninguém joga bem, só tem um culpado, que é o treinador. O Slot, e aí agora a gente vai falar um pouquinho mais dele, é pra mim a grande decepção da temporada. Não só pelo fato de que o Liverpool tá perdendo, tá? Eu falei isso no Twitter do Café, mas teve uma sequência de 7 derrotas seguidas que o Liverpool sofreu em casa com o Klopp, em 2021, 2022, que era revoltante ver o Liverpool perder da mesma maneira idiota toda semana, mas o sistema tava ali, cara. O Klopp, essa inclusive era uma das críticas sobre o Klopp, de que mesmo perdendo ele nunca abriu mão do 4-3-3. E porque essa era a ideia do cara. Assim, ó, meu time vai jogar dessa forma, meu time vai pressionar lá em cima, meu time vai jogar com pontas rápidos e não interessa se a gente tá perdendo, esse é meu time. Qual é o time do Slot hoje? Essa é a pergunta, assim, cara. Qual é o time do Slot hoje? Porque eu sinto que ele testou umas 4, 5 formações nos últimos 5 jogos, nenhuma delas deu certo, nenhum jogador em campo sabe o que fazer, então eu sinto que o Liverpool tem uma série de problemas e todas elas passam diretamente pelo Arne Slot, que é de longe minha maior decepção da temporada. Então, agora chegando aí no nosso terceiro e provavelmente último tópico de conversa, porque eu sinto que já foi mais de meia hora de podcast, mesmo eu estando indignado e falando que hoje eu não queria gravar o podcast, óbvio que eu ia ficar muito puto e ficar xingando todo mundo, né? Acontece, para isso que serve isso aqui. Mas eu queria saber do João o seguinte, assim, ó, diretamente, João, o Slot tem que ser mandado embora? Já? Já não. Aí, com todo respeito, eu sou talvez uma das pessoas mais imediatistas que tem na torcida do Liverpool, mas já é demais pra mim. Mas eu não acho loucura esse pensamento intrusivo tá cada vez mais deixando de ser intrusivo pra gente. O Liverpool não tem identidade. O Liverpool parece um time sem alma em campo, que não tá disputando nada. O Liverpool parece que se acomodou com aquele título da Premier League e achou que os resultados iam vir por um futebol simples, tranquilo. A gente faz o básico, nossos grandes jogadores vão resolver. Eu creio que, assim, um pensamento que passou pela minha cabeça essa semana foi que uma opinião que o Carragher deu já faz um tempo, nas reais transferências, que eu achei totalmente coisa de lunático, agora faz sentido. O Liverpool trouxe o Isaac sem ter um plano para usar ele. Porque se você para pensar como o Slot usava o centroavante, no caso o Darwin Núñez, você não tem uma resposta correta assim. O Darwin Núñez nunca foi aquele cara que ficava parado e rendia bem lá centralizado na área. Ele ajudava na marcação, ele vinha buscar um pouco a bola, apesar das dificuldades que ele tinha. Ele contribuía mesmo sem o papel clássico de um centroavante. O Isaac não tem essa característica nem próximo disso. Até a condição física dele contribui para isso. E o Liverpool é um time melhor com o Ekitike jogando nessa posição. E parece que o Slot não enxerga isso.
Aliás, ele não está enxergando uma formação ideal para o Liverpool ainda. São muitas mudanças e nenhuma dando certo. Então, assim, já talvez não, mas para pensar os próximos jogos do Liverpool. O Liverpool provavelmente vai perder para o Crystal Palace no próximo jogo, vai perder para o Real Madrid e vai perder para o Manchester City. Então, você acha que vão ser aproximadamente 7 derrotas, né? Se a gente descontar o jogo que vencemos do Frankfurt, que foi um jogo treino praticamente, serão praticamente 7 jogos importantes com derrotas. É muita coisa. E sabe quem que já passou por 7 derrotas e triunfou no final? Jürgen Klopp. Talvez seja um pouco de fanatismo meu, mas eu acho que o Klopp já cansou de viver a vida. Ele já foi ver os 3 filmes no cinema que ele precisava ver na vida dele. Ele foi no teatro. E o Klopp, como um bom comunista, ele gosta de trabalhar. Então ele... Sinto que é o momento. Não que o Klopp vai fazer um trabalho duradouro, mas o Liverpool precisa de um influxo de ânimo. E se faltar tática, se faltar ajustes no time do Klopp, ânimo nunca faltou. Então talvez pro final da temporada, eu acho que não seria loucura tentar salvar o ano brigando por uma Champions League, porque o Klopp, nesse momento da vida dele, ele é o técnico para brigar por uma Champions League. Se você quer tentar ganhar um título, aí o jogo já passou por ele. Mas eu sinto que na base do vai, no você consegue, porque ele já demonstrou isso muitas vezes. Então, fica aí meu fora slot, volta Klopp. Porém, nem tanto. Vitor Ismanhoto, depois do imediatista João Marcos não ter a coragem de pedir a cabeça de Arne Slot, você vai ser o Robespierre da nossa revolução e guilhotinar o careca ou ainda tá cedo para isso? Cara, essa é uma pergunta que merece uma dissertação maior, assim. Porque eu acho que já passou, eu falei isso já, né, no podcast antes, mas já passou do momento, cara, em que a gente fala assim, não, pô, vamos contemporizar aqui, veja bem, o time tá se adaptando, os jogadores e tal, novos, estão tentando entender como é que é o time, como é que é a Premier League. Alguns deles já sabem muito bem como é a Premier League, né, mas enfim. O Slot tá tentando, ele trouxe a Premier League passada, então vamos confiar. E o Liverpool é esse time que não demite treinadores, e o Lema e o Never Walk Alone, vamos apoiar o Slot. Cara, enquanto ele for técnico do meu time, ele vai ter o meu apoio em todo jogo. Isso é fato, todos os jogadores vão ter, eu sempre vou estar torcendo. Mas ninguém é cego para não conseguir entender o que está acontecendo quando vê o jogo, né? Eu sou assim, infelizmente, eu sou emocionalmente ligado a esse clube. Então, se esse clube perde 4 seguidas, eu não consigo ficar, não, tudo bem, veja bem, o time tá indo e tal. Não, cara, 4 derrotas seguidas, eu quero mandar todo mundo embora, entendeu? E claro que a gente tem que saber balancear esse impulso emocional com um pouco de racionalidade, mas no momento a racionalidade também está apontando numa direção. Daí a gente vê que esse time não tem ideia e não tá conseguindo dar a volta por cima. O Liverpool vem jogando mal e piora a cada jogo. Se cortar esse do Frankfurt no meio da semana, e eu acho que não dá nem para levar em consideração, porque a oposição era muito fraca. Se cortar esse jogo, não tem time na Premier League que vai fazer um jogo pior do que o Frankfurt fez no meio da semana. Não tem. A Premier League toda é melhor que aquele jogo. A gente viu hoje, o Brentford não é o Brentford do Thomas Frank mais, né? É o Brentford desse outro técnico que eu nem nome sei, que, claro, tem suas virtudes, mas é um time que o time do Liverpool, o elenco do Liverpool de hoje, tem que vencer com uma certa tranquilidade. É o que se espera. E o Slot não conseguiu não só não conseguiu entregar um jogo em que o Liverpool ganha com certa tranquilidade, mas, na verdade, um jogo horroroso em que o Liverpool fez talvez o pior jogo da temporada, que quiçá do ano. Do ano não, porque teve aquele PSG fora de casa, né? Que ele acabou vencendo numa cagada, como ganhou os primeiros 5 jogos numa cagada também. Então, assim, Slot tem que sair do Liverpool hoje. Hoje você demitiria? O fato de eu não conseguir te dizer sim ou não com tranquilidade e com assertividade já diz muito. Mas se eu tivesse tomado a decisão hoje, eu esperaria. Por respeito a ele que ganhou o título na temporada passada.
Mas é o que o João falou e o que eu tinha dito também. Os próximos 4 jogos são Palace, Villa, Real Madrid e Manchester City. Lembrando que, Aston Villa em casa, é um jogo acessível. O Liverpool tá conseguindo pegar jogos acessíveis e transformar em jogos impossíveis. Né? Tomando gol no começo, tendo que correr atrás e não conseguindo. O Villa não é um time ruim, tá longe de ser ruim. É melhor que esse Brentford. Mas é em casa? Sim, mas né? Se jogar essa bolinha que tá jogando, não vai importar se é em casa ou fora. Então, assim, hoje eu diria para esperar, mas eu quero que todo mundo faça esse exercício. Daqui a 4 jogos, antes da próxima parada internacional, depois que o Liverpool jogar com o Manchester City, a gente vai estar falando aqui sobre esperar, ou vai estar a torcida já de saco cheio e aí talvez se torne uma situação insustentável? Mas quem é que vai vir no lugar dele se ele for mandado embora? Não sei. Eu acho que tem que resolver isso e já talvez começar a pensar sobre isso, porque eu não consigo ver esse time melhorando nos próximos 4 jogos. Não tem tempo de treinar e o Slot não tá mostrando que eu poderia esperar que ele melhore. Quer dizer que não vai melhorar? Lógico que não. É uma análise que se faz com o que a gente tem hoje. Mas eu não consigo imaginar que vai melhorar. Eu não consigo ver esse Liverpool fazendo um grande jogo contra o Palace no meio da semana. Então, sim, bem complicada a situação do Slot. Já é pra gente começar a discutir sobre isso, né? Sobre se ele tem que ficar ou não no cargo. E aí também começar a discutir alternativas e esperar para ver o que acontece nos próximos jogos, né? A tendência é bem clara. Então, acho que, como eu falei, merece que se fale mais sobre isso. Eu acho que eu dei um caminho, mas claro que todo mundo pode ter a sua própria visão. E aí a gente pode discutir sobre. O que não dá é para a gente mencionar que isso é uma opção e isso ser descartado de forma peremptória, né? Não tem forma alguma do Slot ser mandado embora, porque o Liverpool tem que manter o seu técnico e acreditar nele pelo menos a temporada inteira, porque ele deu a Premier League passada. Cara, não é bem por aí, né, cara? O Liverpool tem suas virtudes, lógico que é um time que apoia os técnicos, mas todo mundo tem paciência. O Liverpool é um time de investimento, um time que precisa de retorno para o investimento e que tem expectativas. E o técnico tem que saber manter essas expectativas. Eu não consigo esperar menos do meu time. Se tu espera menos, aí é um problema de você com você mesmo. Cara, eu sinto que a minha fala vai flutuar entre a opinião de vocês dois, assim. Porque eu tinha conversado com o Vitor antes da gente começar a gravar o episódio, acho que eu vou acabar repetindo algumas coisas que eu falei, mas eu acho que, indiferente de apelo à tradição, diferente de histórico do clube e tudo mais, cara, eu sinto que o dinheiro conta muito mais que qualquer outra coisa quando se fala de decisões da direção do Liverpool. E não só do Liverpool, né, mas de todo o mundo do futebol e dos esportes no grande geral. O dinheiro, ele pesa muito. E eu acho o seguinte, eu acho que se chegar um momento onde a Fenway perceber que eles deram um elenco de quase 2 bilhões pro Slot e o Slot não é o cara para direcionar esse elenco para conquistar coisas, o Slot vai rodar. Eu só acho que isso não vai acontecer agora e eu vou mais além. Eu não acho que isso vai acontecer num tempo próximo, porque não tem ninguém decente pro cargo, cara. Essa é a minha sincera opinião, assim. Quando o Liverpool demitiu o Rodgers. Primeiro, vamos voltar um pouco, né? Quando o Liverpool desliga o Benitez e traz o Hodgson, por mais impressionante que isso pareça, o Rodgson era um bom treinador na época. Tinha chegado numa final de Europa League com o Fulham, era um treinador inglês muito bem cotado, parecia ser um bom nome pro cargo. Beleza, o Hodgson não dá certo, volta o Kenny, e depois vem o Rodgers, que também é um treinador novo, também um treinador com pouca experiência, que parecia um nome promissor. E aí o Rodgers, o que talvez poucas pessoas lembrem nesse momento, é que demorou pro Rodgers ser demitido. O Rodgers já não era para ter começado a temporada 2015, ele começa muito contrariado pela torcida, num pé de guerra fudido com o comitê de transferências do Liverpool, e aí o Liverpool, que parecia que nada dava certo, continua nada dando certo, e eventualmente ele é demitido. Mas ele só é demitido porque tinha seu nome do Klopp na manga.
sabia-se que o Klopp era uma questão de tempo até acertar com o Liverpool. E o Klopp parecia ser, e de fato era, o grande treinador do mundo que poderia assumir o clube naquele momento. Se você demite o Slot hoje, eu não sinto que pode vir ninguém ao ponto de fazer o Liverpool progredir no longo prazo. Talvez se você demitisse o Slot hoje e trouxesse o Kenny de volta, talvez o Liverpool jogasse a bolinha melhor do que tá jogando hoje, porque pior também é impossível, né? Mas eu não acho que essa é uma resposta pro longo prazo. Então eu não acho que o Slot vai ser demitido já. Eu não acho que o Slot. Eu acho que o Slot termina essa temporada. E eu ainda tenho uma versão otimista dentro de mim que eu acho que o Liverpool eventualmente vai começar a jogar bola. Eu falei isso no episódio passado e talvez eu vou acreditar nisso até eu não poder acreditar mais. Eu sinto que o Liverpool essa temporada vai ter um negócio meio PSG, assim, de não jogar bola por alguns meses até se encaixar e aí pegar a parte final da temporada e parecer o grande time da temporada. Que é o oposto do que todos os anos a gente faz. O Liverpool sempre começa muito bem e vai perdendo fôlego depois. Eu acho que o Liverpool vai fazer um pouco disso. Infelizmente, a gente não joga o campeonato francês, então vamos enfiar a Premier League naquele lugar, né? A Premier League vai cair no colo do Arsenal, que vem jogando futebol medíocre. Essa é a grande verdade. O Arsenal é o 17º time em chances de gol criadas e quase nenhum gol de jogadas realmente trabalhadas, só bola aérea. Mas tem uma defesa sólida e, cara, defesas ganham campeonatos, né, cara? Essa é a grande verdade. O Liverpool por algum tempo foi uma prova disso, assim. Teve um ataque fulminante por bastante tempo, mas até o Van Dijk não ganhou nada. Então, eu acho que a Premier League vai cair no colo do Arsenal, porque o time do Manchester City é meia boca também, essa é a grande verdade. Só que o Liverpool, quando finalmente voltar a jogar bola, o barco já partiu. Então, eu não acho que o Slot vai ser demitido, eu acho que ele vai ficar até o final da temporada, muito mais pela ideia de que não tem ninguém que seja uma resposta melhor para o longo prazo do que ele. Talvez, aos olhos da diretoria, mais vale jogar a temporada fora arriscando ele no cargo que eventualmente as coisas deem certo, do que mandar ele embora e trazer um cara que não vai ser um upgrade tão grande a ele, não. E a grande verdade é que o Vitor me falou isso também antes, e eu também concordo, que não existe um outro grande nome para treinador nesse momento, né? Essa é a... Vai mandar embora o Slot, cara, a não ser que você tem duas opções. Tu pode apostar num Oliver Glasner da vida, que é um ótimo treinador, mas que nunca pegou um trabalho realmente muito grande para saber. Ou tu pode trazer um medalhão que já tá ultrapassado aí, que não vai ser o que o Liverpool vai fazer. Então eu não acho que tem algum nome que vá aceitar vir pro clube, principalmente no meio de temporada, pegar um trabalho pronto e é o Liverpool, mas, cara, é o Liverpool, mas assim, esse tipo de coisa não funciona assim. Então, eu acho que a minha opinião é essa, acho que o Slot termina a temporada. Se acostumem com o futebol medíocre, pelo menos por mais um mês e pouquinho. Eu acho que o Liverpool vai virar jogar bola em janeiro, cara. Tenho esse pressentimento aqui. A Copa Africana de Nações vai fazer uma por nós, finalmente, cara. Depois de prejudicar o Liverpool por tantos e tantos anos, a Copa Africana de Nações. Pô, sinto que vai ser o momento ali onde o Isaac e o Ekitike vão entrosar e as coisas vão dar certo, seremos felizes de novo. Então é isso, essa é a minha opinião sobre Slot. Acho que agora já falamos pra um cacete, já dizemos essa aqui a nossa sessão de descarrego esportivo da semana. João Marcos, você quer se despedir de quem nos escuta, mandar um abraço, alguma coisa assim? Cara, sinceramente, não. Tá difícil o momento. Quero mandar um abraço pra ninguém, eu quero que tudo se exploda, quero que o Liverpool acabe. Mentira, também não sou tão radical assim. Vitor, sua despedida. Aquela coisa. Da outra vez, eu acho, cara, da outra vez que a gente gravou, eu parti com uma mensagem de otimismo, cara. Eu falei, tipo, não, calma, voltar da nota FIFA, as coisas vão dar certo, o livro vai engrenar. E aí voltou desse jeitão que nós estamos vendo aí, né? E tem 4 jogos difíceis pela frente agora. Então, assim, todo mundo tem que segurar as mãos aí e começar a oração forte, porque vai ser difícil a gente passar nas próximas 2 semanas futebolisticamente falando. Então, vamos observando, vendo, xingando e criticando e mandando todo mundo tomar, né?
E aí voltamos aí para discutir isso. Acho que, se não na próxima semana, pelo menos depois do jogo contra o City, para a gente fazer um balanço desses 4 jogos e ver se a gente vai estar na discussão do slot, se vai ficar ou não vai ficar no cargo ou não, porque eu concordo contigo que o mais provável é que ele termine a temporada, mas ninguém suporta ficar num cargo num clube grande perdendo muitas vezes seguidas. Se ele não conseguir virar o futebol, pelo menos conseguir uns resultados nos próximos jogos, a coisa vai ficando difícil de sustentar. Então eu gostaria muito de ver como é que vai ser daqui a 2 semanas essa nossa discussão. Um abraço a todos e força aí para continuar seguindo o clube nos próximos jogos. Cara, a minha despedida tem algumas coisas. Primeiro, eu queria mandar um abraço pro meio-campo Dominik Szoboszlai. Falei mal de todo mundo aqui hoje, queria fazer essa ratificação. Szoboszlai vem jogando bola pra caralho. Parece que é o único que vem tentando alguma coisa. Fica aí minha ratificação. Estou sendo injusto com ele. Abraço, Szoboszlai. Segundo ponto, queria mandar um abraço aí pra Parada Internacional. Não sei quando que é a próxima, mas quando quiser vir, cara, pode vir. Pô, tiver que aqui jogo Brasil e Japão 8 horas da manhã, tô acordando. Se tiver que assistir aqui uma Bélgica e Romênia, porra, tô ligando a televisão. Qualquer coisa que faça o campeonato parar, porra, sou a favor. Então, abraço aí pra Parada Internacional. E abraço também pra Copa Africana de Nações. Eu já falei isso aí agora há pouco. Mas, cara, você não sabe o quanto estou ansioso para torcer pelo meu Egito essa temporada. Espero que o Egito chegue o mais longe possível. Que o Salah seja feliz, que faça gol pra caralho. E que o Liverpool possa ficar um mesinho ali tentando jogar no 4-4-2 sem ele matar todos os nossos ataques. Então, esses são meus 3 abraços. Dominik Szoboszlai é uma parada internacional e a Copa Africana de Nações. Seremos felizes de novo? Fica a próxima pergunta aí para você refletir, pensar no seu inconsciente e tentar se iludir um pouco, desvirtuando-se da realidade que é miserável, triste e depressiva. Abraço a todos que me escutaram até agora e eu fico por aqui. Volto num próximo episódio. Espero que com um clima um pouco menos de desterro, um clima um pouquinho menos de final de festa. E é isso. Up the Reds!